Queridos irmãos e irmãs aqui da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, aqueles outros que nos assistem pelas múltiplas redes de transmissão, um bom dia a todos nós. Assim que o telefonema terminou, quando a companheira Edmeire Pinheiro, lá do Centro Espírita Jerônimo Ribeiro, de Cachoeiro do Itapemirim, solicitando-nos trabalhar esse tema, o Senhor me convidou a trabalhar, em comemoração dos 85 anos daquela instituição espírita, imediatamente eu comecei a pensar como é que eu poderia abordar esse tema. E, no primeiro momento, a minha atenção voltou-se para o lado de fora. Eu comecei a olhar como é que eu poderia trabalhar o tema para angariar trabalhadores. Mas, ao longo desse pensamento inicial, um novo pensamento me veio. Será que não seria a hora de começar a trabalhar o trabalhador que está em mim? Despertar o trabalhador embrionário em cada um de nós? Então, eu queria convidá-los, num primeiro instante, a olharmos essa tela e lermos essa frase pessoalmente. Traga para você, leia para você, o Senhor me chamou a trabalhar. A tarefa, meus irmãos, é árdua. A principal delas é a construção do reino de Deus em nossos corações, via um trabalho de reforma moral. Mas o Senhor, a imagem bem ilustra, como sendo Ele que nos segura pelas mãos e nos conduz pelo caminho. Está ali a imagem de uma criança, distraída, olhando para o chão, quem sabe enxergando uma formiga trabalhadora, ou então qualquer outra coisa do mundo material, mas o Senhor nos conduzindo pelo trabalho. Meus irmãos, que essa manhã seja uma manhã especial em nossos corações, que ela nos ajude a refletir as potencialidades que temos, muitas delas arquivadas, muitas delas no nível de acomodação, sendo necessitadas de despertamento, para que possamos fazer e cumprir a nossa principal e grande tarefa: colaborar com Jesus na implantação do mundo novo e trabalhar esse mundo novo, regenerando nossos próprios corações. Então, que a equipe espiritual aqui da sociedade, que conhece os nossos corações, os nossos sentimentos, façam desses momentos de muita luz, de muito esclarecimento em todos os corações presentes aqui, quer de encarnados, quer desencarnados. Para começar a trabalhar o tema, o Senhor me chamou a trabalhar, eu vou usar duas palavras de Jesus, dois textos. É claro que em cima deles vou trazer algumas variações, eu vou trazer alguns textos satélites e periféricos da doutrina espírita. Mas o primeiro deles, para a gente começar a trabalhar, está em João capítulo 4. O versículo de número 35, 36, só o primeiro momento, só a primeira parte, e terminamos com o 38. Eu sugiro que em casa os companheiros leiam o texto completo. Mas começa dizendo assim, palavras de Jesus. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Completa o Senhor. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Meus irmãos, Jesus falava da mesma coisa num outro sentido. Será que nós temos conseguido enxergar com os olhos da realidade espiritual? Aqueles homens olhavam os campos que talvez ainda não estivessem prontos para a colheita do algodão, mas o Senhor via a colheita pronta no coração da humanidade. Uma humanidade sedenta da informação, meus irmãos, que nós temos hoje. A informação racional e clara do Espiritismo, que consola, que conforta pelo esclarecimento, pela lógica. Então o Senhor olhava e dizia, erguei os olhos e vede. Como que nos dizendo para essa manhã de domingo que muitas vezes olhamos e não vemos. E vivenciamos uma realidade material como se nós fôssemos seres da matéria, esquecendo-nos de que somos apenas passageiros pelo mundo material. Na verdade, viajores do espaço, espíritos imortais, em busca de um contato íntimo com a divindade. Interessante que esse erguei os olhos e vede faz um paralelo, e ele aparece algumas vezes
na literatura, na Bíblia, no Novo Testamento. Por exemplo, lá nos Evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas, vai aparecer por 4 vezes, e também no livro de Apocalipse, por 7 vezes, o texto que diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Como que dizendo, fazendo um paralelo com a visão, aqueles que têm os olhos e não veem, e temos ouvidos de ouvir e não ouvimos. De que som o Senhor está falando? Será que é um som material? Não, ele referia-se à audição do espírito imortal. A visão do espírito imortal, o grande convite do Senhor, trazendo uma realidade espiritual que hoje, embora durante algumas décadas, alguns séculos, milênios, nós nos perdemos, o Espiritismo vem resgatar, provando para a gente, de forma absoluta, de que nós somos espíritos e que a vida prossegue após o túmulo. Ela não começa simplesmente no berço. Estamos aqui, meus irmãos, repitamos isso para os nossos corações, para ouvirmos de novo. Somos espíritos. Será que temos utilizado desse momento reencarnatório de forma correta, de forma vitoriosa, de forma eficiente? Mas seguindo então esse texto de Apocalipse, ainda há um complemento, quando é dito assim: ouça, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais completo ainda, ouvir a voz que vem do Espírito. Seguindo esse conteúdo de ideias, erguei vossos olhos, erguei os olhos e vede. No livro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 2, o profeta, lá de Jeová, e vejam que é Jeová, o Deus da guerra, o Deus dos exércitos, traz uma menção que nos revela, meus irmãos, por que nós temos dificuldades de ouvir e ver com os olhos e ouvidos espirituais. Diz assim o texto: filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Meus irmãos, quantas vezes ainda vamos viver numa rebeldia? Sim, num confronto contra Deus, é a criatura desafiando o Criador, não aceitamos os desígnios do Senhor, não compreendemos leis que regem o universo. E quantas vezes, por não aceitar a nossa situação atual, que é fruto de investimentos e escolhas equivocadas do ontem, nos rebelamos contra Deus. E é essa rebeldia que impede que nós possamos ouvir e enxergar com os olhos espirituais. Meus irmãos, é uma manhã para pensarmos em nós mesmos, trazer o foco para o nosso coração. Não cometa o erro que eu cometi no primeiro telefonema, quando eu olhei para o lado de fora. Vemos aqui, meus irmãos, olhar para nós mesmos. Será que não há em mim potencialidades a serem desenvolvidas? Será que eu não posso ser mais útil do que eu tenho sido? Será que eu tenho atuado no máximo do meu potencial? Mas voltando para o texto, com relação a essa mesma introdução, há uma fala de Jesus, agora no livro de Apocalipse também, aonde João Evangelista vai falar como se fosse o Senhor, e traz uma das falas mais tristes de Jesus. Diz assim os versículos 4 e 5 do capítulo 2. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, lá atrás, por ignorância, ou voluntariamente, ou então deixando sobressair o mal e as sombras que ainda estão em nós, nós abandonamos a Jesus. Essa foi uma realidade. No entanto, o texto de João, que muitas vezes é só utilizado até aqui, na maioria das tribunas religiosas, tem um complemento. Diz João, lado esperançoso, alimentado pelo Espiritismo. Ele vai dizer assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Meus irmãos, o arrependimento é a tônica de Jesus, o principal discurso do Senhor, que deveria estar sendo repetido nas tribunas espíritas do país inteiro, do mundo inteiro. É aquela mensagem do capítulo 4 de Mateus, versículo 17, que nos diz que ele saiu pela Judéia, pregando e anunciando o reino de Deus e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O arrependimento é mudar de direção, é voltar atrás, é nos corrigirmos. Nós podemos nos arrepender, meus irmãos, não importa o que fizemos até ontem, não importa. São fatos grafados e cristalizados imutáveis. No entanto, com uma decisão de arrependimento, alimentada pela ideia
da existência plena do reino de Deus, podemos mudar de atitude. Porque algumas vezes podemos nos questionar, vou me arrepender por quê? Vou voltar atrás, vou ser flexível por quê? Porque é chegado o reino de Deus. Jesus veio ao planeta para nos mostrar e provar a realidade espiritual. Não somos seres materiais, somos espíritos. Há uma prece de Jesus, do Evangelho de João, capítulo 17, onde ele diz assim: Pai, orando pelos discípulos que viriam, nós, Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Meus irmãos, não somos criaturas aqui, estamos apenas de passagem. E esse arrependimento nos levaria a voltar o enfoque para as primeiras obras, a grande e principal obra do Senhor. Lucas 17, versículo 21, onde ele diz aos seus discípulos: o reino de Deus está dentro de vós. Dizendo-nos de que o trabalho principal, claro que há também um trabalho externo, mas o mais importante, construir o reino de Deus em nossos corações. Entronizar Jesus, colocá-lo como sendo rei do nosso reino pessoal. Mas avançando, meus irmãos, no texto, então, em questão, erguei os olhos e vede. E complementa dizendo assim: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Quantas vezes cometemos o equívoco de olhar para resultados, queremos resultados imediatos. Avaliamos o sucesso, por exemplo, de uma tarefa espírita, pelo número de pessoas que vêm à casa ou pelo um êxito com um índice exterior. Meus irmãos, ele está dizendo para a gente que a recompensa já é agora. Ela já começou. Essa recompensa se deve ao simples fato de estar tendo agora a oportunidade de produzir. A oportunidade do trabalho. Que muitas vezes temos deixado passar, perdido, não valorizado o tanto quanto podemos. Há uma fala atribuída a Chico Xavier, interessantíssima, quando Chico Xavier vai dizer que todos evoluem desidratando, seja pelo suor do trabalho, ou seja, pelas lágrimas do sofrimento. Meus irmãos, uma opção. Ou evoluímos trabalhando o mundo íntimo, através do trabalho exterior, ou vamos evoluir através das lágrimas do sofrimento. Por que ainda escolhemos as lágrimas? Por que ainda a rebeldia? Porque ainda temos a teimosia. E escolhemos o caminho mais difícil, mais espinhado, com pedregulhos. Por que não escolher o caminho do trabalho? O Senhor nos convidou a trabalhar. O Senhor nos chama essa manhã a trabalhar. Os meus irmãos estão me acompanhando? Não a ideia apenas do trabalho exterior, ele é fundamental sim, mas a começar por trabalhar os nossos sentimentos, os nossos corações, transformar esse homem guerreiro interior num homem pacífico, num homem manso, através da aplicação do Evangelho às escolhas e ao nosso cotidiano. Mas o texto de João complementa dizendo assim: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Meus irmãos, um trabalho de equipe, um trabalho coletivo, um trabalho onde nós complementamos-nos uns aos outros. Queridos, o orgulho é um defeito moral gravíssimo. Ele nos faz acreditar numa ideia de autossuficiência. Guarda o que eu vou dizer aqui agora. Todos nós precisamos uns dos outros o tempo todo. Todos nós. Não há exceções. E muitas vezes o orgulho me faz querer ser aquele que demonstra o trabalho que foi feito. Me recordei de uma fala de Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Coríntios. Havia uma dissensão na igreja, porque uns diziam assim: receberam o evangelho pregado por Apolo, e diziam: eu sou de Apolo. E os que receberam de Paulo diziam: eu sou de Paulo. Então o apóstolo dos gentios interfere no capítulo de número 3, versículo 3 e 7 e 8, diz assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Meus irmãos,
Todos nós podemos sim fazer coisas úteis, mas o louvor, a glória e a honra será sempre do Senhor. Podemos até plantar, podemos até regar e colher bons frutos, mas quem dá o crescimento da semente é Deus. E Paulo diz, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Quantas vezes mais será preciso ouvir a informação tão clara para despertar o trabalhador que está em nós, muitas vezes acomodado, sim, numa zona de conforto onde é mais fácil deixar que os outros façam. No entanto, podemos até dessa maneira agir com relação ao trabalho exterior, mas o trabalho de reformulação moral dos nossos próprios corações não pode ser feito por ninguém, a não ser por nós mesmos, obedecendo o nosso livre-arbítrio e a decisão de abraçarmos uma causa, a causa pela qual viemos ao planeta, desenvolver amor em nossos corações. Mas seguindo então nesse mesmo raciocínio, eu vos enviei a ceifar, é a frase que fica desse primeiro texto. Meus irmãos, e qual seria a ceifa? Qual seria o mandamento de Jesus? Me recordo aqui do livro Boa Nova, onde o capítulo chamado Os 500 da Galileia vai narrar a ascensão de Jesus aos céus. E foi naqueles momentos ali de ascensão que marcaram o coração daqueles homens. Segundo Humberto de Campos, na sua literatura, ele vai dizer que aqueles homens que viram Jesus ascender aos céus nunca mais deixaram de encarnar no planeta para pregar com veemência as palavras de Jesus, para trazer o seu evangelho. E nesses momentos que antecedem a sua ascensão, ele deixou uma única orientação. No livro de Mateus, capítulo 19, 28, versículo 19, é dito assim: Ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações. A mesma fala, interpretada por Marcos, capítulo 15, 16, vai dizer-nos: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Enviando, meus irmãos, eu vos enviei a ceifar, ide e ensinai, ide e pregai. Convocando-nos a começar esse trabalho, transformando a nós mesmos. Porque sim, será através do nosso exemplo, da nossa atitude, que vamos poder levar esse evangelho vivencial aos corações daqueles que estão à nossa volta, sofrendo por desconhecerem o que nós conhecemos. Será, meus irmãos, que temos priorizado esse conhecimento pessoal de Jesus, a intimidade com o Senhor? Mas observem bem, meus irmãos, que nessa ideia de complemento dessa missão, para fechar o primeiro texto e trabalhar o segundo prometido, duas falas do Senhor, direcionadas àqueles que decidissem ir, ensinar e ir e pregar o Evangelho, nos dizendo que o caminho não seria fácil. Primeiro texto é Lucas capítulo 9, versículo 23. Acompanhe na tela comigo, meus irmãos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O Senhor dizia que haveria uma cruz a ser tomada se nós voluntariamente decidíssemos segui-lo. Que cruz é essa? Talvez ela seja pontual, seja uma dificuldade financeira, seja um problema familiar, mas há uma cruz comum a todos nós, a você e a mim, a cruz da evolução moral, que vai nos obrigar, muitas vezes, a desagradar a nós mesmos para fazer o que é certo e agrada ao coração de Jesus. O segundo texto, capítulo 10 de Mateus, versículo 16, naquele primeiro momento, onde ele, o Nazareno, orienta os seus discípulos, numa orientação direta aos 12 que se multiplicaria para cada um de nós, que ousamos usar o título, o conceito de discípulo do Senhor, ele diria: Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobo. Não haverá, meus irmãos, facilidades. Diz mais: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Dois textos correlatos dizendo para a gente que nós seríamos enviados para ceifar, mas que enfrentaríamos dificuldades. Não fomos enganados. Recuamos porque somos rebeldes e infantis. Porque se entendêssemos, foi dito de antemão, de que a dificuldade ela se bateria às nossas portas. E nós deveríamos enfrentá-la,
com prudência, com cautela, amando as dificuldades e procurando, através delas, lapidar o nosso próprio coração. Tudo bem, meus irmãos? Podemos avançar, então? Então, ele disse, o segundo texto vem, é Mateus 9, 37 e 38. Então, disse aos seus discípulos. Meus irmãos, eu quero ressaltar aqui e abrir um parênteses para discípulos. Discípulo é aquele que segue orientações de um mestre. Discípulo é o que valida a informação e que tenta utilizá-la na vida. Será que nós podemos, de sã consciência, e em que grau estamos para nos qualificar discípulos de Jesus? Temos tentado fazer um cristianismo verdadeiro? Será que temos tentado ser espíritas de verdade na integralidade? Há um tempo atrás, quando nós visitávamos os bancos da Igreja Católica, nós tivemos a ousadia de criar um adjetivo chamado católico não praticante. Lembram disso? Será que dessa ocasião, utilizando os bancos da Casa Espírita, iremos também ter a ousadia de criar o espírita não praticante? Meus irmãos, o desafio é sermos completamente espíritas, não perfeitamente espíritas, mas tentando a cada dia trazer o Evangelho do Cristo para a nossa rotina. Não estou dizendo que é fácil. Alguém aqui acha fácil perdoar inimigos, amar inimigos? Alguém acha fácil pagar o mal com o bem? Não, não são ações fáceis, são ações desafiadoras, no entanto possíveis, porque o Senhor nos conduz pelas mãos. Mas completa o texto, então diz aos discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Meus irmãos, ele está dizendo de uma realidade. Poucos são os que querem trabalhar. Quem sabe eu não estou incluído nesses poucos que não querem trabalhar. Então ele está dizendo que nesses muitos que não querem trabalhar, Emmanuel, quando ele vai abordar a lição 5 do livro Fonte Viva, chamada Consegues Ir, quando ele aborda aquele texto tão conhecido, o chamado Vinde a mim de Jesus, lá em Mateus 11, 28, os companheiros se recordam? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Lembra desse texto? Emmanuel, comentando esse texto, diz assim, meus irmãos, de forma até dura, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir até Ele. Diz mais, Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com Ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria espiritual. Os amigos da luz sempre atrelam evolução moral ao trabalho, ou a dor, ou as lágrimas. E fecha dizendo assim, todos os crentes registram-lhe o apelo consolador do vinde a mim, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. E vejam, meus irmãos, a conclusão. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, consegues ir? Será, meus irmãos, que temos dado um passo em direção a Jesus? Ou temos feito o inverso, porque Ele nos convida, vinde, e exige uma reação, uma ação, mas às vezes ficamos esperando que Ele nos pegue no colo. É preciso caminharmos em direção a Jesus, com as ferramentas que temos, com as possibilidades que temos, e começar a tentar despertar as potencialidades do Espírito imortal que estão registradas em nós, na memória do Espírito, questão 621, onde Allan Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E é dito, Allan Kardec, na consciência, na nossa consciência, meus irmãos, em nós, no nosso banco de dados, há registros de um trabalhador que precisa ser despertado. Quem sabe nos permitimos despertá-lo nessa manhã. Mas o texto, voltando ao texto, poucos são os ceifeiros, Jesus completa dizendo, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara.
A nossa prece deveria ser, então, de pedir que o Senhor envie um outro trabalhador que venha de fora? Ou será que não seria mais importante pedir que esse trabalhador voltasse, fôssemos nós mesmos? Que pudéssemos, então, despertar para a necessidade do trabalho. Meus irmãos, quando fazemos qualquer tipo de atividade, numa instituição espírita ou qualquer outro lugar voluntariamente, sem interesse de receber nada em troca, nós começamos a desenvolver uma capacidade em nós mesmos que é a do amor via o exercício pleno da caridade. O grande beneficiado na tarefa que você faz não é o outro. O grande beneficiado é você mesmo. Mas seguindo para concluir essa ideia, meus irmãos, ele fala de ceifeiros. O Senhor fala de ceifeiros, e me lembrei de uma fala do Espírito de Verdade. Esse companheiro que veio como líder da equipe dos espíritos superiores que trouxeram a codificação via Allan Kardec, pelas mãos do codificador. E no capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz-nos assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, como que apelando, escutai-me, meus irmãos, quantas vezes necessárias for, Jesus nos dará uma segunda chance. É o convite ao arrependimento, não há condenação. A condenação é a ideia humana, fabricada pela teologia arcaica do passado, para manipular as pessoas pelo medo. Jesus te dá, essa manhã, uma nova chance. Mas o Espírito de Verdade diz, escutai-me, como que apelando. Dessa vez ouve com o ouvido do Espírito, e não simplesmente com o ouvido material, que muitas vezes nós não conseguimos escutar. Ouvimos e não escutamos. Mas segue dizendo, o Espiritismo, como o fez antigamente, a minha palavra tende a lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Deus é amor. Deus só ama. Ama e cria. Meus irmãos, a ideia do Deus que pune e castiga, um outro equívoco da teologia. Deus te ama e te aceita como você é. E te convida, é claro, a um trabalho de reconstrução do reino de Deus em seu próprio coração. Mas o Espírito de Verdade prossegue dizendo, revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reuniu os feixes, em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Repetindo o convite de Jesus, vinde a mim. Meus irmãos, qual é o sofrimento? O sofrimento de encarar uma realidade ainda cheia de sombras e maldades no nosso coração. A realidade de assumir a nossa imperfeição moral, mas é preciso que a aceitemos e a assumamos para poder iniciarmos um processo de trabalho com disciplina, um trabalho com inteligência, com eficácia, para vencer o velho homem e permitir que no nosso coração nasça os mais nobres sentimentos. E o principal e mais importante deles, aprimoramento da capacidade de amar. Mas segue o Espírito de Verdade dizendo, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Quantas vezes, meus irmãos, com consciência que temos hoje, e a quem mais for dado, mais será cobrado, a plena consciência da realidade espiritual, e ainda fazemos a opção pelos abismos do erro. Mas o Senhor não se cansará de estender as mãos. A figura do começo da palestra, o Senhor dando mão a uma criança que ainda procura no chão seus interesses, quando o interesse maior seria olhar para as coisas do céu. Ele disse isso para a gente no grande sermão da montanha, quando nos orientaria a juntar tesouros dos céus. Lembram disso? Que tesouros são esses, meus irmãos? Será que haveria um banco no mundo espiritual e uma espécie de dinheiro? Quem sabe o bônus horas? Não. Na verdade, ele falava naqueles dias de angariar qualidades morais, de trabalhar em nosso coração a ampliação da capacidade de perdoar,
de tolerar, de ser paciente, de ser mais amigo, ser mais honesto, tentar nos tornar pessoas caridosas, misericordiosas, piedosas, pessoas que trazem as marcas de Jesus. Era essa a proposta. Será, meus irmãos, que temos feito dessa encarnação um instrumento para transformar o nosso espírito imortal que somos em alguém melhor, em um espírito mais evoluído? Mas para fechar o raciocínio, o Espírito de Verdade diz assim: crede, amai, meditai sobre essas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com a verdade. Ele nos convida a meditar, porque agora, meus irmãos, nós temos consciência. Nós podemos parar e refletir racionalmente da importância de estarmos encarnados aqui. Não viemos aqui passear, a Terra não é um parque de diversões. A Terra é um canteiro de obras, onde a obra principal é construir o reino em nossos corações. Refletir, ele está dizendo, meditai, para que agora eu ouça e escute. Eu olhe e veja com os olhos do Espírito e os ouvidos do Espírito imortal. Todos me acompanham, meus irmãos? Raciocínio? Tudo bem até aqui? Avancemos, então, quando ele fala das utopias das verdades. Eu me lembrei de uma fala de Tiago, um dos mais sacrificados apóstolos de Jesus. Ele ficou em Jerusalém e sofreu perseguições dos fariseus, até ser um dia jogado do pináculo do templo de Salomão. E ele escreve uma carta, capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Meus irmãos, às vezes, nesse torpor do espírito mortal, nessa acomodação, é tão bom vir à casa espírita, ouvir uma palestra e depois voltar para casa, mas o convite é ouvir e nos tornar praticantes. Aplicar o conhecimento, agora racional, para que ele efetivamente produza resultados em mim e me ajude a construir o reino de Deus no meu coração. E esses falsos discursos, meus irmãos, eles se apresentam muitas vezes de forma sutil. Eu vou trazer dois aqui, poderíamos abordar vários, que podem estar atrapalhando a nossa caminhada e o despertar do trabalhador que precisamos ser. O primeiro deles, o discurso da incapacidade. E o segundo, o discurso do fracasso. Quantas vezes somos convidados a um trabalho e dizemos, mas eu não posso, eu não sei. Nunca dizemos, eu não quero, eu não sei fazer. Meus irmãos, nenhum de nós nasceu sabendo fazer nada. Todos nós desenvolvemos valências, faculdades, à medida que experienciamos trabalhar. O desafio é o trabalho. Então, para combater o discurso da incapacidade, eu me lembrei de uma fala do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, onde vai dizer assim: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Meus irmãos, se você tem uma tarefa, se Deus lhe convocou essa tarefa, é porque você pode cumpri-la. Talvez se você continuar com o discurso falso, justificativas, para se manter na comodidade, eu não quero lhe assustar, mas quem irá lhe bater a porta será a irmã dor. Ou é o trabalho ou é a dor. Mas nós precisamos evoluir, nós vamos evoluir, de uma maneira ou de outra. Esse é o amor divino, que colocou em nós a semente da perfeição moral. Um dia seremos perfeitos, ou pelo trabalho, ou pelas lágrimas do sofrimento. Mas o segundo texto, que fala do fracasso, é uma fala de Paulo de Tarso, onde ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 8, que ele vai cantar, ele vai chamar de cântico da vitória. Eu penso que deveria ser uma canção, mas ele vai dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por cada um de nós, como não nos dará também ele todas as coisas? E vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, será a perseguição, a espada, a nudez, a política, a corrupção? E diz assim: mas em todas essas coisas, versículo 37, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, ele não nos intitula simplesmente vencedores. Nos chama de mais que vencedores. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o pódio é em nós mesmos, não é sobre outro. A vitória não é sobre outro, a vitória é sobre nós mesmos, a má índole, as sombras interiores, esse treinamento intensivo que recebemos, por exemplo,
para nos vingar, para criticar, para censurar, para tentar denegrir a imagem alheia, quando deveríamos olhar para o nosso coração. Meus irmãos, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Abra o coração, abra os ouvidos espirituais. Não combata essa informação. Ela pode ser crucial para daqui para frente fazer uma ascensão na sua caminhada evolutiva, porque nós precisamos tomar consciência da realidade espiritual. Mas observe, meus irmãos, então que ele diz, por meio daquele que nos amou. Está aqui o erro que nós temos cometido há milênios, pelo menos 2 milênios. Temos tentado fazer sem Jesus. Não deu certo. Nos frustramos. Não funcionou. Será que não seria a hora de nos rendermos a Jesus? Quando ele contou-nos a parábola da videira verdadeira, em João capítulo 15, ele dizia assim, olha a linguagem de um Cristo, meus irmãos. Eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o grande lavrador, ele que faz brotar as sementes. Vós são os meus ramos. Ele falava com discípulos. Vós são os meus ramos. Não pode um ramo dar frutos se não tiver ligado à videira. Porque sem mim nada podeis fazer. Temos tentado fazer por Jesus. Sem Jesus. E temos nos frustrado. Tente mais uma vez. Faça sem Jesus e espere o mesmo resultado. A mesma frustração. A hora de mudar de atitude, meus irmãos. É hora de começar a agir diferente. E trazer o Evangelho para a rotina vivencial. Porque senão não vai ter funcionado. Vamos repetir encarnações onde fomos bons religiosos e não conseguimos nos espiritualizar por meio da religião. Talvez pareça até um discurso meio que utópico, mas não é. Deus não dá um fardo maior do que nós podemos levar. O desafio, meus irmãos, ao trabalho é seu, é meu, é individual. Ou abraçamos, ou quem sabe abraçamos. Não há outra opção mais. O nosso nível de racionalidade nos exige um posicionamento. Mas seguindo nosso raciocínio, meus irmãos, então o Senhor nos toma pelas mãos por meio daquele que nos amou. E lá no livro Palavra de Vida Eterna, Emmanuel faz um comentário na lição 70, Pacifiquemos, onde ele vai dizer assim, não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser agora diante de ti aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno, quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Meus irmãos, o desafio é grande. Às vezes nos desesperamos, às vezes estamos desanimados. Me lembrei de uma história, Chico Xavier, começo do seu ministério, Pedro Leopoldo ainda. Os nossos irmãos católicos, muito amorosamente, bem intencionados, iam para frente da casa de Chico Xavier, cantar ladainhas, a fim de exorcizar Chico Xavier. E um dia Chico estava desanimado, sentado, cabisbaixo, e Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, e também perseguidor, lhe aparece, diz, Chico, o que está acontecendo? Chico diz, Senhor, estou desanimado, Emmanuel. E Emmanuel deu um conselho, 2 conselhos a Chico Xavier, que serve para a gente hoje. Ele disse, Chico, trabalha. Chico, silencia e trabalha. Nos convidando ao silêncio interior, para ouvir a voz do Espírito. Nos convidando ao trabalho que promove em nossos corações a mudança via externa, que vai alimentar as nossas melhores intenções, nossos propósitos mais nobres. Chico nos convidando, meus irmãos, não nos desanimemos de forma alguma. O Espírito de Verdade, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, e ele fala para espíritas, ele vai dizer assim, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. A gente está em 1864. Meus irmãos, os dias estão muito próximos. A separação do joio e do trigo é real. Muitos não reencarnarão mais no mundo físico da Terra. Irão para outros orbes, porque aqui permanecerão os que quiserem trabalhar a mudança interior. Construindo piedade, misericórdia, construindo compaixão, trabalhando sentimentos nobres. É essa a proposta. Não vamos ficar porque estamos prontos. Vamos ficar porque queremos trabalhar honestamente em nossos corações
as valências propostas por Jesus. Mas o texto segue, o Espírito de verdade diz, ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor. O que é o campo do Senhor, meus irmãos? Duas verdades. O coração dos homens é o campo do Senhor, o nosso próprio coração é o campo do Senhor. Será, minha irmã, meu irmão, nós temos trabalhado no nosso campo do coração? Será que eu tenho arado essa terra, preparado para receber a semente do Senhor, para dar frutos, para multiplicar esse evangelho em mim? Uma vez, Francisco de Assis, com seus 12 seguidores, fez uma seguinte afirmativa: ide pregar o evangelho, se necessário for, use as palavras, convidando-nos a uma ação, no trânsito, onde estamos, na família, no trabalho, na faculdade, para vivenciar a realidade do evangelho de Jesus. Mas o Espírito de verdade completa assim, dizendo, de todos os senhores que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Meus irmãos, qualquer outro móvel perdeu sentido. Ter evidência, ter visibilidade, ser curtido na internet, não faz sentido. O único móvel, a caridade. Podemos avaliar os nossos corações? Podemos e devemos. Viemos aqui essa manhã de domingo, não foi para passear. Viemos para olhar os nossos corações. Será que qual tem sido o móvel, o que me movimenta no mundo espiritual? E completa, seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Quando Paulo de Tarso escreve a carta aos Colossenses, ele vai dirimir de uma vez por todas a ideia de que a base de uma ideia que nos faz ter as controvérsias, as picuinhas, os desentendimentos, os melindres. Ele diz assim, falando à igreja de Colossos, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Qual é a tarefa? Eu sou um pregador espírita, faz de coração. Você é um evangelizador, faz de coração. Você vai trabalhar na tarefa do passe, faz com todo o coração. Sentimento. E diz mais, como para o Senhor e não para os homens. Meus irmãos, o nosso Senhor é Jesus, trabalhamos para Ele, cientes de que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estás servindo. Quantas vezes pensamos assim, não quero fazer porque fulano ou ciclano diz que tem que ser de uma maneira ou de outra. Meus irmãos, o trabalho é para Jesus e fazer da melhor maneira possível, com todo o nosso coração. Não está falando um trabalho perfeito, não. Vamos cometer imperfeições, somos imperfeitos. Mas eu tenho feito com o coração. Olhe para aquela criança que você evangeliza com o coração. Olhe para quem vai receber o passe com o coração. Olhe para aquele que você vai servir uma água frutificada com o coração. É essa a proposta de Jesus. Observe que nesse interim, nesse complemento de ideias, o Espírito de verdade fecha dizendo assim, ditoso que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Os que animam, os que motivam, porquanto o Senhor dirá para esses que motivam, que não desistem, que não se desanimam, de fazer a obra do Senhor externa e a obra em si próprios, mesmo com dificuldades. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Nós vamos abrir mão do personalismo, abrir mão da vaidade, do orgulho, do egoísmo, para servir a Jesus com limitações, mas fazendo para Jesus com o coração. Fazendo para Jesus sempre o melhor. E fecha. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo, meus irmãos, capítulo 20, Evangelho segundo o Espiritismo, leia em casa. Posso apelar? Pelo amor de Deus, leia em casa. Já marcou com o dedo aqueles que devotamente é apenas aparente, cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário de servidores animosos. Servidores animosos, animoso vem de cheio de ânimo, com coragem, forte, valoroso. Meus irmãos,
Como temos feito o trabalho? Eu me lembrei do Livro dos Médiuns, quando São Bento faz uma referência, ele vai dizer assim, lá no capítulo 31, Disserções Espíritas, é bela e santa a vossa doutrina. O primeiro marco está plantado e plantado solidamente. Meus irmãos, Kardec foi perfeito. Agora só tendes a caminhar. A estrada que vos está aberta é grande e majestosa. Feliz aquele que chegar ao porto, quanto mais prosélitos houver feito, tanto mais lhe será contado. Mas para isso cumpre não abraçar friamente a doutrina. Vou abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Nós temos feito algo sobre o espiritismo, a gente tem chamado de espiritismo social. Alguém chama de igrejismo. Repetindo a mesma coisa do passado. Nos reunimos uma vez por semana, estamos juntos, corações afins. Ouvimos uma palestra motivacional, informação sobre Jesus e pronto. Meus irmãos, é muito mais que isso. O espiritismo é uma doutrina que definitivamente vem nos convidar a mudanças. Não dá mais para enganar a gente mesmo. Urge, é necessidade, construção do reino em nossos corações. Fecha dizendo o Espírito São Bento, é preciso fazê-lo com ardor, e esse ardor será duplicado porquanto Deus está convosco sempre que fazeis o bem. Trabalhar na causa do Senhor com entusiasmo, fazer a reforma moral com entusiasmo, sabendo que vamos enfrentar dificuldades, que haverão dias que vamos despertar meio que ainda sem muito ânimo, mas mesmo assim continuar fazendo, porque a meta a ser alcançada tem uma garantia, meus irmãos. Um dia você vai ser perfeito, um dia nós vamos aprender a amar aos moldes de Jesus. No entanto, meus irmãos, esse amor do futuro é construído agora, com o que eu estou pensando na cadeira, uma rejeição ou uma adesão. Podemos mudar os nossos corações e nos convencer da necessidade de trabalhar em nós mesmos. Vinde ao trabalho. O convite do Senhor, Ele nos chama a trabalhar. Vejam só o complemento, para fechar o Espírito de verdade. A última fala, pois aos que não recuarem, diante de suas tarefas, e a principal delas, a reforma do reino do nosso próprio coração, é que Ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Meus irmãos, é assim que as coisas acontecem. O trabalho no bem nos leva a desenvolver competências específicas. E aí a gente conquista mais trabalho. Mais trabalho. É o que eu chamei aqui de ciclo virtuoso do desenvolvimento moral, que passa pelo viés. Fora da caridade não há salvação. Então eu posso hoje fazer um trabalho voluntário? Eu posso hoje me dedicar ao amor ao próximo? Posso. Mesmo se eu não tiver o sentimento, compreende? Eu posso fazer a caridade sem ser caridoso. Mas à medida que eu tenho disciplina e faço a caridade, eu construo o sentimento. Meus irmãos, viemos aqui para sentir. Viemos a essa casa espírita hoje de manhã, de domingo, para sentir. Viemos a esse planeta para sentir. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. A linguagem do Espírito. O que é mais importante para mim? Meus irmãos, gastamos uma vida inteira acumulando patrimônios que não vão resolver a nossa sede da alma. Não vão. É hora de começar a repensar os meus valores. Quem sabe eu não começo a fazer isso agora. Mas observem só, para completar o estudo, capítulo 17 do Fonte Viva, e a Palavra de Vida Eterna, lição 51, Emmanuel diz assim, na primeira, os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Você quer transformar o planeta? Transformar o mundo? Mude seu coração. É a fala da Madre Teresa de Calcutá. Você quer transformar o mundo melhor? Você quer trabalhar pela paz do mundo? Vá para casa, ame sua família. Faça a sua parte. Porque quando você é uma família, você começa a trabalhar o coração para amar a família universal. Meus irmãos, o importante é aprender a amar. Emmanuel complementa dizendo, o mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que realizem e intensifiquem. A obra é do Senhor, mas o trabalho é nosso. As mãos serão as minhas, as suas mãos.
Até que ponto, meus irmãos, vou ficar ainda acomodado com a mensagem, daquela velha mensagem antiga de acomodação, de inércia, de estar paralisado e deixar que os outros façam. Mas completa, Emmanuel, ide pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A série é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. E vai. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. E conclui, amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra o mensageiro do amigo celestial para a obra incessante no bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Não só na camiseta, não só no boné, não só na dolorosa tatuagem, mas no nosso coração. Principalmente no nosso coração. Meus irmãos, não dá mais para nos enganar. O discurso é um convite, é um posicionamento. E quem sabe dessa vez a favor de Jesus. Sem trairmos de novo, sem negarmos de novo. O segundo texto, lição 51, do Palavra de Vida Eterna, Emmanuel vai dizer: mas nos surpreendemos também com alegria em encontrar os homens searas. Esse capítulo ali, ele vai falar do homem pedregulho, ele vai citar algumas referências, dizendo da dificuldade da semente que cai em nossos corações, mas chama de homem seara, e diz que homem seara são aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, guarda o trabalho constante por alguns minutos, esses sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia, através da meditação e com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós mesmos. Meus irmãos, até que ponto eu tenho ouvido com os ouvidos do Espírito imortal? Até que ponto essa consciência da imortalidade tem afetado as minhas escolhas na vida material? Até que ponto? Até que ponto eu vou me permitir viver distante de uma realidade que nós temos a comprovação científica? Somos espíritos imortais passando pelo mundo material. Quando eu pedi para guardar trabalho constante, me lembrei de Seu Jerônimo, talvez o principal nome do Espiritismo no Espírito Santo. E ele tem uma frase onde ele diz: o trabalho constante nos dá força permanente. Meus irmãos, você quer evoluir, você quer melhorar? A opção é o trabalho. A melhor opção é o trabalho. Se eu não quero, eu vou evoluir, sim, é uma determinação da providência divina. Mas a ferramenta talvez seja a irmã dor, que bata a minha porta, me convidando a me converter em trabalhador. É assim que vai ser. Precisamos, meus irmãos, abraçar o trabalho. Então, para terminar, o Senhor me chamou a trabalhar. Eu vou mudar ali. O Senhor me chama porque o tempo é agora, meus irmãos. O Senhor está te convidando, nessa manhã de domingo, a trabalhar na causa do Mestre, mas principalmente na transformação do seu coração, que ainda, invigilantemente, permite-se a agressividade, permite-se a maledicência, permite-se a culpa indevida. Nos permitimos, porque não abraçamos o Evangelho de redenção. Quando Emmanuel vai escrever o livro A Caminho da Luz, ele diz que o Evangelho de Jesus é de amor e de redenção. Qualquer outra coisa, meus irmãos, condenação, censura, crítica, não é Evangelho, é teologia. É hora da gente compreender que estamos aqui reunidos num processo de redenção. Mas Deus vai esperar pacientemente a minha posição, pelo trabalho santificante. Então, o Senhor me chama, o Senhor, na verdade, me convoca. É uma convocação, meus irmãos. É uma convocação. Essa manhã é uma manhã de convocação. Pode até não ter soado muito bem, pode até não ter agradado tanto, mas é uma manhã de convocação. E o Senhor nos olha, nos estende as mãos. Nos olha, nos estende as mãos
para mais um novo convite. A resposta pode ser as mesmas. Senhor, hoje eu não posso. Senhor, ainda não. Senhor, eu não quero, mais honesto. Mas a resposta pode ser diferente. Senhor, eu quero. Senhor, eu vou tentar. Dessa vez eu vou tentar. Dessa vez eu quero despertar o trabalhador que está em mim, para que tu possas contar comigo nesse grande projeto, transformar o mundo num mundo de paz, num mundo sem guerra. Mas principalmente eu conto contigo e conto contigo para que transformes, me ajude a transformar o meu mundo íntimo. As mãos, meus irmãos, estendidas mais uma vez, repetidas vezes. Essa mensagem pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Pode, é bem verdade, é meu direito, tudo certo. Sabe o que vai acontecer, meus irmãos? O Senhor continuará repetindo. Outro palestrante virá aqui, você vai ouvir na internet a mesma mensagem. Porque o Senhor não se cansará de bater a porta do nosso coração. É aquele texto de Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, suavemente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. A intimidade com o Senhor, a proximidade do Senhor. Mas podemos dizer não, mas também podemos fazer diferente. Deixar entrar por um ouvido, tapar o outro. E tentar deixar ficar um pouco no coração, sensibilizar a gente, impactar os nossos corações, meus irmãos, e conclusivamente decidir que as mãos do Senhor, que as nossas mãos sejam as mãos do Senhor, para estender os benefícios de amor a tantos, que agora estão sofrendo, porque não conhecem o que nós conhecemos e nós ainda nos permitimos ser omissos. Não seria a hora, meus irmãos, de começar a despertar o trabalhador que está em você? Faz uma análise honesta mais tarde, ou daqui a pouco, ou ainda agora. Pense, o que eu posso fazer efetivamente com os talentos que eu tenho para produzir um fruto de amor e de bem na seara de Jesus. E, por certo, meus irmãos, nosso anjo de guarda nos lembrará que todos nós presentes aqui viemos encarnar trazendo o compromisso do mundo espiritual. Nenhum de nós é espírita por acaso. Não descemos na estação errada, descemos no lugar certo. E se somos espíritas, temos o compromisso de colaborar com Jesus para fazer com que o seu reino se expanda entre nós, mas principalmente dentro do nosso coração. Então, que o Mestre nos abençoe. Muita paz a todos nós.